A nossa ambição é mudar para melhor a vida dos portugueses. O país precisa de um projeto de mudança, com visão estratégica e com prioridades bem definidas. Uma nova visão. Um país com oportunidades para todos, que cria riqueza e emprego. Um país justo, com uma democracia de confiança. Para atingir a visão proposta, precisamos de um novo caminho, de uma estratégia baseada em 5 objetivos. Criar riqueza e criar emprego, recuperar o rendimento dos portugueses, promover a coesão e a qualidade de vida, combatendo as desigualdades, construir um Estado sustentável e de confiança e impulsionar uma nova Europa para as pessoas. Foi esta proposta que apresentei aos portugueses em maio, a que chamei Contrato de Confiança entre o PS e os portugueses. Esse contrato de confiança é a base do programa do próximo governo do PS. Disse-o em maio, reafirmo agora. Insólita e despropositadamente, foi criada uma crise no PS. A solução encontrada obriga-me a apresentar uma moção política sobre as grandes opções do governo. Ao contrário de alguns, não concebo apresentar em agosto um documento diferente do apresentado há 3 meses. O país não mudou em 3 meses. E mais relevante para o efeito, eu não mudei no que defendo para Portugal. O que hoje penso é o mesmo que pensava há 3 meses e há 3 anos, quando, em circunstâncias muito difíceis, avancei para a liderança do Partido Socialista. Hoje, tal como ontem, trabalharemos para construir um país justo e uma democracia de confiança. E digo trabalhamos, por sentir que a construção de um país justo é a grande aspiração dos portugueses, mas também pelo facto do contrato de confiança resultar do contributo de milhares de portugueses recolhidos ao longo dos últimos 3 anos. Um programa de governo não pode resultar de uma redação em sala fechada, feita por meia dúzia de pessoas que a impõem ao país para justificarem um projeto de poder. Sempre entendi e trabalhei para que o programa do próximo governo resulte do esforço coletivo e da participação de todos os que prezam dar a sua opinião para reerguer Portugal. Pelo que afirmei, e como não poderia deixar de ser, assumo que o programa do próximo governo é rigorosamente o mesmo que apresentei aos portugueses em maio passado. Uma vez mais, a minha novidade é a coerência. A coerência é um dos principais alicerces da relação de confiança que temos de estabelecer e reforçar com os portugueses. Não podemos dizer hoje uma coisa e amanhã outra completamente diferente. Connosco, os portugueses sabem com o que contam. Podem concordar ou discordar, o que é normal em democracia. Mas connosco, os portugueses não vêm ao engano. Conhecido o projeto de mudança que defende para Portugal, quero deixar claro as principais linhas de conduta política do próximo governo. Condições de governabilidade, respeito pela Constituição da República Portuguesa, ética na política e uma voz firme na Europa. Condições de governabilidade. O país precisa de estabilidade política. É em nome do país que o próximo governo deve dispor de um apoio maioritário no Parlamento. Portugal vive uma situação de emergência social devido à política de empobrecimento dos últimos 3 anos. O próximo governo não pode ser um governo de turno. É um governo que terá a responsabilidade histórica de devolver a esperança aos portugueses e de criar as condições necessárias para colocar Portugal num ciclo de crescimento económico capaz de criar emprego e que promova a redistribuição justa da riqueza. Tal como anunciei em abril do ano passado, repito, tal como anunciei em abril do ano passado, trabalharemos para merecer uma maioria absoluta para governar de acordo com o projeto de mudança que apresentamos ao país. Mesmo com maioria absoluta, não descartamos acordos de incidência governamental e tudo faremos para estabelecer acordos de incidência parlamentar. Os desafios que temos pela frente exigem clareza no rumo a seguir e uma cultura de compromissos com base no projeto de mudança
que apresentamos aos portugueses. Os tempos não estão para soluções frágeis ou precárias. Quero deixar claro que, na hipótese que não desejo de o PS vencer eleições sem maioria absoluta, não liderarei um governo minoritário. Trabalharei, como é meu dever, para construir uma base maioritária de apoio parlamentar. Excluem-se dos acordos de incidência governamental os partidos que defendem a destruição do Estado Social, a saída de Portugal da União Europeia ou da zona euro e que advoguem uma política de privatização de empresas públicas em setores estratégicos como as águas, a Caixa Geral de Depósitos ou o Serviço Público de Rádio e Televisão. E para que tudo seja totalmente claro, e na mera hipótese da necessidade de um governo de coligação, assumo o compromisso de efetuar um referendo aos militantes do Partido Socialista. Uma eventual coligação de governo não pode resultar de arranjinhos de poder ou de caprichos pessoais. Reafirmo que a nossa ambição é alcançar uma maioria absoluta. Essa maioria absoluta está ao nosso alcance. Segundo, respeito pela Constituição da República Portuguesa. Portugal é um Estado de Direito democrático, regido por uma Constituição que é a lei fundamental da República. Num Estado de Direito democrático são os governos que têm de governar de acordo com a Constituição e não as Constituições que têm que se vergar à gênese ideológica de qualquer governo. O triste exemplo do atual governo em constante afronta com a Constituição, o Tribunal Constitucional, não pode voltar a repetir-se. O país não pode viver na incerteza do que vai acontecer por causa de um governo que convive mal com a Constituição da República. O país precisa de um governo que assuma a Constituição como a verdadeira magna carta do país e não como um pretexto para a guerrilha política institucional. A previsibilidade e a confiança são essenciais, pelo que o próximo governo deve agir e legislar de forma adequada, sem experimentalismos ou tentativa de golpes jurídico-constitucionais, mas olhando a Constituição da República como um ganho civilizacional que os portugueses não aceitam perder. Terceiro, ética e responsabilidade na política. O afastamento dos cidadãos em relação à política é um problema sério que devemos enfrentar com determinação. As promessas não cumpridas e a promiscuidade entre a política e os negócios minam a relação entre eleitos e eleitores. Só palavras não chega. As palavras estão gastas. Os portugueses precisam de exemplos para voltar a acreditar. Permanecerei fiel ao princípio de só prometer aquilo que tenho a certeza de poder cumprir no governo. Reafirma a necessidade de uma total separação entre a política e os negócios. Lutaremos contra o centrão dos interesses. Perdão. Já em setembro, apresentaremos, como anunciei, uma nova lei de incompatibilidades que obrigue todos os deputados, sem exceção, a declararem a origem de todos os seus rendimentos. A democracia não pode conviver com opacidade e a nossa vida democrática necessita de mais transparência. Nesse sentido, o próximo governo publicará informação relativa aos estudos e pareceres encomendados a entidades externas aos Estados. E esta exigência não vincula apenas a função pública ou os gabinetes dos membros do governo, mas também os institutos públicos. Reafirmamos também o nosso compromisso de alteração da lei eleitoral para a Assembleia da República, nomeadamente no sentido da redução do número de deputados e na possibilidade de cada eleitor escolher diretamente o seu deputado. Por último, uma voz firme na Europa. A dimensão europeia é um elemento fundamental do rumo que propomos para o país. Não há projeto para Portugal que exclua um pensamento para a Europa. É necessário corrigir esta união económica e monetária com novos instrumentos de convergência financeira, orçamental, económica e social. Defendemos que é pelo aprofundamento no plano da igualdade entre cidadãos e entre Estados que se deve desenhar a solução para a crise que vivemos. E essa igualdade só pode nascer de um impulso que reforça a componente federal da construção europeia. Impulso que é preciso dar com lucidez, mas também com rapidez, nos planos da integração económica, orçamental,
social, fiscal e política. Os portugueses precisam de um governo que o represente na Europa. Portugal deve afirmar uma voz própria e autónoma na Europa e uma política europeia eficaz para resolver o seu problema, mas também para ajudar a resolver o problema europeu. A voz de quem tem ideias claras e vontade firme. A voz de quem acredita de alma e coração no projeto europeu. Para nós, a opção não está entre ficar ou sair do euro. Para nós, a opção está na urgência de mudar a zona euro e de completar com a governação política, económica e social a União Económica e Monetária. Não iludamos o problema. A União Europeia precisa de um novo tratado que acrescente dimensão política, económica e social à política monetária e à política cambial. A Europa dos governos deve dar lugar à Europa das pessoas e dos Estados. A Europa ou muda e se transforma ou morre. E nós queremos mudar e transformar a Europa para que ela cumpra o seu desígnio de responder aos problemas concretos dos europeus, em particular o da promoção do emprego, o do combate à pobreza e da eliminação das desigualdades sociais. O projeto de mudança que defendemos para Portugal tem uma dimensão europeia muito concreta, pois temos consciência, como sempre tivemos, que não se sai desta crise sem mudanças na Europa. Não pedimos à Europa que resolva os nossos problemas. O que exigimos à Europa é que a Europa resolva os seus problemas e para os quais estamos disponíveis a contribuir com as nossas soluções. O país tem problemas sérios, a começar pelo elevado número de desempregados. Tem um problema de sustentabilidade das suas contas públicas, com particular incidência na elevada dívida pública. E tem um problema de sustentabilidade nas funções sociais do Estado, na escola pública, no Serviço Nacional de Saúde e na Segurança Social. A resposta, como sempre dissemos, não está no empobrecimento, não está nos cortes cegos. A resposta está na economia. Sem crescimento económico, o nosso país não é viável. E para colocarmos o país a crescer, precisamos de lhe dar um motor que não gripe, um motor forte, um motor que dinamize a economia. Esse motor é a indústria. O país precisa de um plano de reindustrialização, assente em 3 eixos. O primeiro eixo, associado aos setores da economia com tradição em Portugal. Os têxteis, o calçado, o imobiliário, as pescas, entre outros. Um segundo eixo ligado aos nossos recursos endógenos, à agricultura, na qual nós temos uma dependência alimentar do exterior, mas também ao turismo. E um terceiro eixo associado à nova revolução industrial, à nova vaga industrial, a era do digital, onde é possível mobilizar a inteligência do nosso país, em particular das novas gerações, para que nós possamos entrar nas grandes cadeias de valor, trabalhar para o mundo a partir de Portugal e sermos capazes de criar empregos de qualidade na promoção de um conhecimento que tem a mais elevada qualidade daquilo que é produzido no mundo, mas não é reconhecido. Portugal tem tudo aquilo que é necessário para dar certo. O que lhe falta é um governo que lidere, é uma visão estratégica, é uma estratégia com prioridades claras, é um governo que tenha a coragem de dizer o que quer, mas também o que não quer, de dizer sim às prioridades e de dizer não àquilo que não é, neste momento, essencial para dinamizar a nossa economia. Só a economia gera riqueza. E só a riqueza pode ajudar a criar condições para que nós tenhamos um Estado social que combata as desigualdades. Um Estado social com uma boa escola pública, onde o filho do rico e o filho do pobre possam ter acesso à mesma qualidade de ensino, possa ter acesso aos elevadores sociais e possa ter acesso às oportunidades que todos desejamos. Mas também um Serviço Nacional de Saúde que não faça diferenciação no lugar onde os portugueses vivem ou no dinheiro que eles têm no bolso. E também uma proteção social que garanta a todas e a todos os portugueses um mínimo de dignidade que define o caráter moral de uma nação. O nosso país precisa de um governo que olhe para o conjunto dos portugueses e que não deixe nenhum português para trás, nem na beira da estrada.
Ao contrário do governo que quer um Estado mínimo para que cada português fique entregue à sua sorte, nós ambicionamos um governo que crie condições para que todos trabalhemos para todos. Para que todos, independentemente do local onde reside, no interior, nas regiões autónomas, no norte ou no sul do país, independentemente do dinheiro que tem na conta bancária, tenham as mesmas condições e a mesma igualdade de oportunidades. E não digam que isto é apenas um sonho. Esta é a ambição que trazemos dentro de nós. O país precisa de uma ruptura, precisa de um projeto de mudança, de um projeto que volte de novo a devolver a esperança aos portugueses, de modo a que nos mobilizemos no sentido de sair desta crise.